Olá, por que tão poucas igrejas luteranas no país? Essa pergunta me chegou algumas vezes nas últimas semanas e veio outra também que pode ajudar a pensar essa primeira. A outra é se há entre luteranos o costume de haver pastores bivocacionados, que seriam aqueles pastores que têm uma profissão, digamos, secular e que atuam como pastores em tempo parcial, né? Em alguns casos assim bem parcial mesmo, no fim de semana, fim de alguma noite, né? Essas duas perguntas me ajudam a conversar sobre isso. Primeiro eu queria dizer que não é por falta de vontade que há poucas igrejas luteranas no país. Eu tenho certeza disso, da parte dos pastores, dos membros e da direção nacional da igreja. Eu falo a partir da minha perspectiva, eu falo da experiência que eu vejo da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu sei que no caso da ISLB há diferenças, embora algumas correspondências também. Alguma coisa do que eu vou dizer é parte da experiência deles também. Mas são casos um pouco diferentes possivelmente. Pois bem, não há falta de vontade. Se houve no passado, a gente pode pensar lá no início, houve um trabalho muito focado em imigrantes germânicos e tal, mas isso já mudou muito, né? Essa é outra conversa. Hoje eu posso dizer com certeza, a vontade da Igreja Luterana é estar na maior parte do país, né? Na maior quantidade possível de cidades. É o nosso desejo. Por que não estamos então? E aí começa o nosso drama, né? E realmente não estamos. Houve no passado um esforço muito grande para que estivéssemos em todas as capitais. Então hoje, de fato, por causa desse trabalho, a IELB tem congregações em todas as capitais do país. Há pastores trabalhando nas capitais. Mas isso não é suficiente, o país é muito maior. E a presença luterana no interior dos estados, ela não é real na maior parte do Brasil. Em algumas localidades há sim muitas congregações luteranas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí você pode dizer, imigração germânica, né? Sim. Espírito Santo, a mesma coisa. E desses lugares houve migrações, né, de dentro do Brasil para outros lugares. Isso levou também uma presença luterana maior no Paraná, no estado de Rondônia também, né? Mas é isso, né? E em outros lugares há congregações, capitais, algumas cidades do interior, mas pouca coisa, né? Pouca coisa. Qual que é a grande dificuldade, se nós temos vontade? Eu vou dizer que a grande dificuldade é financeira. Nós não temos condições de termos congregações em todos os lugares. E não se trata de simplesmente construir uma capela. Nós poderíamos até, assim, com esforço, quem sabe, construir mais capelas por aí. Mas a construção não faz uma congregação. O que nós precisamos para haver uma igreja luterana ali de fato? Precisamos do ministério da palavra, precisamos de um ministro, um pastor precisa estar ali. Um pastor precisa trabalhar naquele lugar. Em alguns casos, existe uma congregação numa cidade em que não há pastor residente, mas um pastor está numa cidade próxima e ele consegue ir ali pelo menos 2 vezes ao mês, né? Isso torna possível a manutenção de um trabalho e o crescimento de uma congregação. Quando há distâncias maiores, fica difícil, né? Fica bem complicado. E o pastor vai 1 vez por mês, mas como que o pastor estando 1 vez por mês, você vai ter uma vida congregacional consistente, você vai ter as pessoas engajadas? É muito mais difícil. Há casos em que isso acontece e que a coisa muda, prospera, cresce e depois até é possível ter um pastor ali residente, né? Mas não é tão simples assim, por vários motivos, né? Um dos motivos é a diferença na nossa mensagem. Nós procuramos pregar o Evangelho com seriedade, sem sensacionalismo, sem manipulação. Então nós não vamos abrir uma congregação aqui e colocar uma faixa assim, campanha da bênção financeira. Venha e seja abençoado. Venha e receba uma mudança de vida. Você agora não vai viver sofrendo mais. Eu não posso fazer isso.
Então, embora eu veja congregaçõezinhas de outras igrejas se abrindo numa porta de garagem, colocando uma faixa assim, e as pessoas chegando, né, com pouco tempo você tem uma igreja crescendo muito, não é algo que se possa imitar no meio luterano. Nós vamos abrir uma congregação a partir de cultos domésticos, a partir de encontros com famílias que simpatizam com a igreja, e aí vamos pregar ali, e uma pessoa vai aparecer de fora, daqui a um tempo outra pessoa aparece de fora, e não, é um crescimento que existe, mas ele é tímido se comparado ao que acontece em outras igrejas. Claro que não todas as outras igrejas, né, mas em muitas delas. E nós procuramos também não seguir modismos, não só falando de teologia da prosperidade, né, mas modismos assim que agradam o coração das pessoas, mas que não necessariamente edificam a sua fé para a vida inteira. Nós não manipulamos emoções. Isso torna o crescimento diferente, né? Diferente. Então, e aí vem a questão do bivocacionado, que é aquela outra pergunta. Na nossa igreja, o normal é que o pastor seja pastor em tempo integral, com dedicação exclusiva. Isso faz com que ele não tenha outro trabalho. E por isso ele precisa ser sustentado, ele e sua família, pela congregação. Isso gera, obviamente, um custo para a congregação. Afinal de contas, ele não trabalha para poder servir. Por que isso é assim, né? Porque nós entendemos que o trabalho pastoral não é um trabalho de fim de semana. Não é simplesmente preparar um culto e realizar o culto com a congregação. Não é simplesmente isso, né? Ele envolve muito mais. Eu posso dizer assim, né? Eu sou pastor numa congregação pequena, de poucos membros, e há trabalho para a minha semana inteira. Claro, eu tenho o hábito de preparar as coisas assim bem intensamente, mas há um trabalho para a semana inteira, porque o trabalho envolve conversa com os membros, visitas, aconselhamento, oração pelos membros, e isso é feito a semana inteira. Inclusive, é mais difícil acontecer no fim de semana, porque no fim de semana há uma concentração de atividades assim, então fica mais complicado. Durante a semana eu estou disponível. A qualquer momento que alguém me ligar, eu vou conversar com essa pessoa. A qualquer momento que acontecer alguma coisa, se alguém tem um parente enfermo, eu posso ir, né? Eu vou até lá. Se há uma morte, eu vou fazer o sepultamento, não importa que dia seja, que horário seja. Então percebe, e o pastor luterano ele é visto como alguém que precisa estar assim, né? Estar em dedicação exclusiva. Esse é o nosso costume. Isso é o que foi gerado entre nós. Há um ou outro caso de um pastor bivocacionado, mas são casos muito específicos e geralmente esse pastor trabalha numa congregação que tem outro pastor. Então ele fica em tempo parcial, porque ali é uma congregação grande, consegue ter 2 pastores, mas ele não precisa estar o tempo todo ali, não precisa se dedicar o tempo todo, né? Isso é bom, por um lado, porque gera um atendimento, uma atenção pastoral, um cuidado pastoral que é aquele do cura d'almas, né? Que é aquele que está disponível para as pessoas o tempo todo, com qualidade, com tempo para ouvir, sem também sacrificar a sua vida familiar, né? Porque eu tenho dia para fazer isso, eu ainda tenho um tempo para dar atenção para as minhas filhas, para minha esposa. Se eu tivesse uma profissão secular que me ocupasse 8 horas por dia, ou menos, mesmo que fosse menos, e depois eu cuidasse dos trabalhos da igreja, como ficaria a minha família, né? E aí eu entraria num problema também, porque o pastor precisa ter uma vida familiar saudável. Isso é bom, né? É bom ter essa dedicação exclusiva, mas gera uma dificuldade, porque gera a dificuldade de manutenção de um pastor. Eu conversei com um pastor anglicano aqui no Brasil há um tempo, há uns 2 anos, muito simpático até, e ele comentava assim, olha, que bênção isso que vocês têm de poderem ser pastores o tempo todo, porque ele era bivocacionado, porque ele não tinha uma congregação que o sustentasse. Estava num trabalho missionário, me parece que no interior de São Paulo.
E ele falava assim, é angustiante, eu tenho meu trabalho, eu preciso cuidar do meu trabalho, eu sei que as pessoas poderiam ter muito mais atenção, mas não posso dar isso a elas, né? Eu vou me dedicar à igreja mesmo lá na noite de sexta e no fim de semana. E falta algo, né? E falta algo que realmente nós, pastores luteranos em geral, temos e valorizamos, que é esse tempo assim de eu ter um dia da semana só para ler os textos da Bíblia e preparar o sermão. Eu posso fazer isso, eu posso preparar um estudo bíblico com cuidado. Isso é importante? Entendemos que sim, porque a palavra é muito importante, porque é importante que isso chegue de forma correta às pessoas. Mas isso faz com que nós não possamos estar em todas as cidades onde gostaríamos de estar. Pessoas me escrevem assim, lá do Ceará, 500 quilômetros mais ou menos de Fortaleza, 500 quilômetros de São Luís. E essa pessoa me diz assim, olha, não tem igreja luterana aqui, só nas capitais, eu não posso ficar viajando, mas eu penso como luterano, eu aprendi por aqui, eu quero ser luterano, como que eu faço? Eu não sei o que fazer. Se a distância fosse menor, era possível resolver um pouco mais facilmente. E isso não é um caso, né? São vários casos. Se essas pessoas todas que entram em contato comigo morassem numa mesma região, eu diria assim, olha, já podemos ter um pastor aí, já podemos pensar num projeto de criar uma missão para depois virar uma congregação. Mas são pessoas que estão espalhadas, né? Talvez até um projeto que a gente poderia desenvolver por aqui, quem sabe, de alguma forma, seja tentar localizar pessoas que estão em lugares próximos, né? Às vezes não sabem, assim, uma cidade aqui que talvez, quem sabe, já tenha uns 15 pessoas ali, né? 15 famílias. Mas eu não sei exatamente como fazer isso. O que dizer então, né? Eu fico assim um tanto angustiado com a angústia que algumas pessoas têm quanto a isso. Porque não é simplesmente assim, porque não tem igreja luterana. Em alguns casos a pessoa diz, não tem nenhuma igreja que seja séria, que seja preocupada com uma doutrina que seja bíblica, que não aceite seguir qualquer modismo, né? E em alguns lugares é assim mesmo. E o que eu digo para essa pessoa? Como é que eu quero que ela tenha uma vida congregacional assim? Não tenho resposta para isso, né? E me angustia. Então é isso, né? Eu queria resumidamente dizer, né? Nós temos muita vontade de estarmos presentes em todos os lugares, nós não temos condições de fazer isso com o jeito que a gente tem de ser igreja. E se nós mudássemos isso, se de repente tivéssemos pastores bivocacionados, né? O sujeito trabalha 8 horas, eu perguntaria assim, como que esse pastor que tem uma vida de uma profissão secular vai deixar a sua profissão durante 6 anos de formação para ser pastor ordenado e voltar a ela? Esses 6 anos de formação, eles fazem uma ruptura. A pessoa perde a sua conexão com o mercado de trabalho, ela perde sua conexão com sua clientela, se ele é um autônomo. E outra coisa, né? Nós não enviamos o pastor para o lugar em que ele quer morar. Ele não se forma pastor para ser pastor no seu próprio lugar. Ele está à disposição da igreja. Isso gera uma série de problemas, assim. E será, né? Quem sabe, assim, então vamos abrir mão da formação de 6 anos, ou de 5 anos, vamos abrir mão disso e vamos abrir mão dessa cultura de ter o pastor em tempo integral. E aí imaginem que daqui a 30 anos nós tivéssemos a igreja luterana, a IELB, alcançando o dobro de cidades que tem hoje. Claro, se não tenho que manter o pastor, uma congregação com 10 pessoas pode ter um pastor em tempo parcial, bivocacionado. E assim, imagina, nós estamos no mapa do Brasil agora, né, melhor representados. Mas eu me pergunto, e aí vem o receio, que eu não sei se é só meu ou se de outras pessoas da igreja também, não conversei com ninguém sobre isso, tá? Isso aqui não é a opinião da IELB, né? Isso aqui é de um pastor do interior aqui. Então, imagina se daqui a 30 anos estamos assim, bem espalhados pelo país, mas será que sem a formação cuidada, bem cuidada, e sem o pastor com esse tempo para se dedicar, nós conseguiríamos manter uma unidade doutrinária? Será que nós conseguiríamos manter uma identidade confessional? Será que seríamos a mesma igreja? Ou será que eu poderia dizer assim, aquela igreja que está lá no interior do Amazonas,
com um pastor que trabalha 8 horas por dia na sua venda, no seu comércio lá, que se formou num curso à distância por 2 anos. Será que eu posso dizer assim, o que está sendo oferecido para aquelas pessoas é realmente o que a Igreja Luterana deve oferecer? É realmente a doutrina luterana? É realmente uma igreja confessional? Realmente não seguimos modismos ainda? Realmente não, as pessoas não precisam se preocupar quanto a isso? Tenho meus receios, né? Então, assim, eu vou dizer que acho que nós estamos entre 2 angústias, né? Eu termino dizendo, né, manifestem-se, né? Vamos ver, quem sabe não há pessoas morando numa mesma região, e pedimos a Deus que abençoe a Igreja de Cristo, né? Que haja congregações pregando o Evangelho sem modismo, sem sensacionalismo, mesmo com crescimento lento, mas que as pessoas encontrem isso em suas cidades, né? Porque isso é muito importante. E a vontade que dá é de pegar um carro e sair por aí, né? Sei lá, um trailer e sair por aí conversando com essas pessoas pessoalmente. Mas não existe isso, né? Nós precisamos de uma vida de congregação para essas pessoas, não só de um pastor de passagem. Vamos conversando, né? Eu sei que pessoas de outras tradições podem achar alguma coisa estranha aqui, né? Podem colocar seus pontos de vista. Como eu disse, isso aqui é só opinião de um pastor, não é nada oficial. E é um começo de conversa, né? Bênção de Deus e até a próxima.